O milionário enlouquece sem tradutor, até que mendiga negra na limpeza resolve tudo em 1 minuto. São Paulo, uma metrópole pulsante. Mas naquela manhã, o clima não estava para festa. A tensão no ar era palpável. O elegante escritório da Carvalho Investimentos, com suas paredes de vidro e a decoração de alto padrão, parecia um palco de um drama inusitado. Leonardo Carvalho, o CEO da empresa, estava em uma crise pessoal. No seu rosto, uma sombra de desespero. Sua noiva o havia deixado numa virada inesperada. E agora ele se via cercado de executivos de alto escalão, mas sem palavras para se comunicar. Um encontro crucial estava prestes a acontecer, e o tradutor que ele sempre confiou não comparecera. A pressão era insuportável, e seu mundo corporativo brilhante parecia desmoronar. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Clara Mendes lutava de suas humildes origens. Diariamente, ela se dividia entre a faxina de escritórios e seu amor por idiomas. Às vezes, era apenas uma faxineira. A pressão estava insuportável. E dentro dela, um pequeno desejo começou a brotar. A tensão aumentou. Murmúrios de preocupação se tornaram cada vez mais altos. O que fazer? A necessidade de comunicação era vital, mas ninguém parecia perceber a mulher humilde, com seu pano de chão e balde, atenta às discussões. Leonardo estava prestes a entrar em colapso. E se não conseguissem fechar o contrato, a empresa estaria em risco, e suas noites sem dormir pareciam estar à beira do fracasso. Quando Clara decidiu se aproximar e oferecer ajuda, uma onda de vozes a fez hesitar. Quem ela pensa que é? Uma faxineira oferecendo ajuda? O olhar de desprezo dos executivos cortou seu ânimo, mas havia algo indomável dentro dela. O nó na garganta e o tremor nas mãos não a impediriam. Com coragem, ela se apresentou. Desculpe, eu posso ajudar. Eu falo inglês. O silêncio no ambiente caiu com força. A sala parecia congelar. Leonardo a olhou surpreso e fazia sentido. Ele precisava de alguém, não importava o que pensassem. O clima começava a desfazer o gelo. Foi necessário apenas 1 minuto para que Clara, com seu jeito simples e direto, tomasse o espaço. As palavras saíam dela como uma correnteza, aliviando a pressão e trazendo vida ao ambiente. Mas com um mal-entendido, ela acreditou que estava sendo vista apenas como uma faxineira. Arrasada, Clara decidiu que iria se afastar, pensando que talvez aquele mundo aprendesse a uma vida que não escolheu. Na conferência em Lisboa, Leonardo se viu perdido sem a presença dela. O que realmente significava estar cercado de pessoas, mas sem a conexão que sentia com Clara? A ausência dela se tornava um eco de saudade. E ele começou a questionar suas próprias escolhas. E enquanto isso, um segredo sobre o passado dela pairava no ar, prestes a ser revelado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto a conferência em Lisboa avançava, Leonardo não podia afastar a sensação de ausência que Clara deixara. As palavras na tela pareciam desfocadas, e os rostos dos executivos ao seu redor se tornavam borrados. Uma névoa indistinta. Ele se sentia sufocado, a pressão esmagando seu peito. Um nó se formou em sua garganta ao lembrar da coragem dela. Da maneira, o coração acelerou ao ler. Uma situação de emergência. Venham até o hall agora. O tom de urgência o fez levantar-se imediatamente. A confusão cresceu dentro dele. O que poderia acontecer tão repentinamente? Ele se inclinou para frente, buscando entender as reações dos colegas. O burburinho na sala aumentava, misturado a murmúrios de desespero. O tempo parecia desacelerar, enquanto todos se dirigiam rapidamente para o hall. Leonardo não hesitou, seguiu a multidão, o coração palpitando com cada passo. Quando chegou, a cena que se desenrolou diante de seus olhos era surreal. Um grupo de segurança cercava uma mulher que estava gritando. Era Clara. A expressão dela estava contorcida em dor e desespero. Leonardo ficou paralisado. O que aconteceu? Ele se perguntou. Por que ela estava ali? E por que estava tão agitada? Ela invadiu o prédio, gritou um dos seguranças. Diz que tem algo urgente para falar com o CEO. A afirmação soou como uma bomba. Leonardo não sabia se deveria se aproximar ou manter distância. O pânico nos olhos de Clara o puxou. Ele forçou o caminho até ela, atravessando a barreira de seguranças. Clara! A voz dele saiu forte, Clara. No momento em que ela ouviu, uma nova onda de emoção tomou conta dela. Você precisa ouvir! Eu descobri algo! As palavras estavam saindo em um turbilhão, ansiedade pulsando em cada sílaba. Clara estava visivelmente abalada. Leonardo tentou acalmá-la. Calma, Clara, por favor. O que está acontecendo? Ele a encarou nos olhos, tentando entender a gravidade da situação. E então, numa fração de segundo, Clara soltou a bomba. A sua noiva. Ela não é quem você pensa que é. O ar parou ao redor deles. As palavras dela ecoaram, pesadas. Leonardo franziu a testa, confuso. Como assim? Ele questionou, sem acreditar no que ouvia. Clara respirou fundo. A voz, quendo entrecortada. Eu conheci ela antes de você. Ela me pagava para traduzir. Mas tem um lado que você não conhece. Um lado obscuro. As vozes ao redor pareciam desaparecer. E tudo o que restava era a certeza de que algo estava definitivamente errado. Leonardo olhou para os rostos dos executivos, agora olhando para ele com uma mistura de choque e curiosidade. O peso da revelação o atingiu como uma onda. Ele mal conseguia processar. As promessas, os planos, a vida que ele construíra ao lado de sua noiva. Tudo girava em torno daquela revelação aterradora. O chão sob seus pés se tornou instável. Clara, ele começou, mas as palavras saíram sem forma, como um eco vazio. Ele queria compreender, queria saber mais, mas a verdade era tão intensa que o deixava sem ar. Preciso que você me escute. É urgente! Clara insistia, a frustração crescendo em sua voz. O tempo parecia correr.
e a tensão no ar era eletricamente palpável. Leonardo sentiu um frio na espinha. A verdade estava prestes a desmoronar sua vida e tudo o que ele conhecer. Se você não fizer algo agora, será tarde demais. As palavras dela ficaram penduradas entre eles, uma promessa de caos. E enquanto as palavras dela reverberavam em sua mente, uma nova dúvida se instalou em sua alma. O que mais Clara sabia? E o que a vida de Leonardo se tornaria se essa nova realidade se tornasse evidente? A sala estava imersa em um silêncio penso, enquanto todos aguardavam pela revelação do que viria a seguir. Leonardo estava paralisado, a mente rodando com as palavras de Clara. A sua noiva, ela não é quem você pensa que é. O som da sala se dissipou, um eco vazio que deixava apenas a urgência da verdade. Ele olhava para Clara, os olhos dela brilhando com uma mistura de medo e determinação. Precisamos falar agora. Mas antes que ele pudesse responder, um grito rasgou o ar. Fogo! Fogo! Era um dos executivos que havia entrado em pânico. A sala imediatamente se transformou em um turbilhão. As pessoas começaram a correr em direções diferentes, empurrando-se, gritando. O caos se instalou. Leonardo puxou Clara para junto de si, enquanto o alvoroço se espalhava. — O que você fez? Ele questionou. Mas Clara não teve tempo para explicar. O pânico tomou conta e o som de alarmes começou a ecoar, misturando-se ao clamor desesperado dos funcionários. A fumaça já se misturava ao ar, e aquilo não era bom. Venha, ele disse, puxando-a novamente. Temos que sair. Mas enquanto se moviam, uma sombra se passou pela mente dele. Clara, você conhece mais coisas sobre a minha noiva? O que você quer dizer com lado obscuro? Isso pode esperar. Precisamos sair daqui. Mas as palavras pareciam pesadas agora, como se cada uma delas guardasse um segredo prestes a ser revelado. Eles se dirigiram à saída, mas o caminho estava entupido. O nervosismo se transformou em terror quando o teto começou a estalar e pequenos pedaços de gesso caíram ao redor deles. Então a porta principal se abriu abruptamente e uma figura imponente entrou na sala. Era a noiva de Leonardo, Beatriz. Seus olhos pareciam ardendo e seu rosto estava pálido. Mas havia algo mais, uma aura de controle absoluto. Todos fiquem calmos! Ela gritou. Mas a maneira como falava, com um tom autoritário, trouxe mais pânico do que conforto. Beatriz, o que está acontecendo? Leonardo perguntou. Sua voz trêmula, a confiança desmoronando. E antes que ela tivesse chance de responder, um estrondo vindo da parte de trás da sala fez todos se virarem. Então, uma segunda onda de gritos irrompeu. Clara, ainda segurando a mão de Leonardo, olhou para ele. Agora! A fumaça começou a encher a sala e eles se dirigiram ao corredor. Mas Leonardo hesitou, olhando para Beatriz. Você está por trás disso, não é? Ele murmurou. As palavras saíram como um sussurro, mas ecoaram na mente de Clara. Todo o ar pareceu se espremer ao redor deles. Beatriz abriu um sorriso enigmático. Você sempre foi tão curioso, Leonardo. Isso é só o começo. E em um movimento rápido, ela ergueu a mão, um objeto brilhante na palma. Um pequeno dispositivo que reluzia como uma bomba. Não, sabe que você vai matar todo mundo? A voz de Clara travou em seu peito.
A adrenalina estava lá, mas o choque a paralisou. Leonardo olhou para Beatriz pálido e confuso. Cal, você está brincando, certo? Mas a expressão dela não mudava. O clima que antes era de desespero agora se transformava em uma cena de terror absoluto. A tensão era palpável. A sala se tornava um campo de batalha emocional. Amores, segredos e mentiras estavam prestes a desenrolar. Você precisa acreditar em mim, Clara gritou para Leonardo. Há coisas que você não sabe. E com aquelas palavras, um novo tipo de silêncio caiu sobre eles. Leonardo olhou de Beatriz para Clara, sua mente em um turbilhão. Tudo o que pensou saber estava desmoronando sob seus pés. O que mais estava escondido? O que realmente estava acontecendo? O que Beatriz havia feito? Ao redor deles, o caos continuava, mas no centro havia apenas um momento de tensão crua. O que aconteceria a seguir era incerto. Mas o que era certo é que suas vidas mudariam para sempre. E naquele instante, quando Clara segurou a mão de Leonardo, um novo medo se formou em seu coração. A verdade pode ser muito mais devastadora do que o fogo que começava a consumir tudo ao redor. Leonardo estava paralisado, a mente rodando com as palavras de Clara. A sua noiva. Ela não é quem você pensa que é. O som da sala se dissipou. Um eco vazio que deixava apenas a urgência da verdade. Ele olhava para Clara, os olhos dela brilhando com uma mistura de medo e determinação. Precisamos falar, agora. Antes que ele pudesse responder, um grito rasgou o ar. Fogo! Fogo! Era um dos executivos que havia entrado em pânico. A sala rapidamente se transformou em um turbilhão. As pessoas começaram a correr em direções diferentes, empurrando-se, gritando. O caos se instalou. Leonardo puxou Clara para junto de si, enquanto alvoroço se espalhava. O que você fez? Ele questionou, mas Clara não teve tempo para explicar. O pânico tomou conta e o som de alarmes começou a ecoar, misturando-se ao clamor desesperado dos funcionários. A fumaça já se mesclava ao ar e aquilo não era bom. Venha! Ele disse, puxando-a novamente. Temos que sair! Mas enquanto se moviam, uma sombra se passou pela mente dele. Clara, você conhece mais coisas sobre a minha noiva? O que você quer dizer com lado obscuro? Isso pode esperar. Precisamos sair daqui. Mas as palavras pareciam pesadas agora, como se cada uma delas guardasse um segredo prestes a ser revelado. Eles se dirigiram à saída, mas o caminho estava bloqueado. O nervosismo se transformou em terror quando o teto começou a estalar. E pequenos pedaços de gesso caíram ao redor deles. Então, a porta principal se abriu abruptamente e uma figura imponente entrou na sala. Era Beatriz, a noiva de Leonardo. Seus olhos pareciam ardendo, seu rosto pálido, mas havia algo mais. Uma aura de controle absoluto. Todos fiquem calmos, ela gritou. Mas a maneira como falava trouxe mais pânico do que conforto. Beatriz, o que está acontecendo? Leonardo perguntou, sua voz trêmula, a confiança desmoronando. E antes que ela tivesse chance de responder, um estrondo vindo da parte de trás da sala fez todos se virarem. Então, uma segunda onda de gritos irrompeu. Clara,
ainda segurando a mão de Leonardo, olhou para ele, os olhos arregalados. Precisamos ir, agora! A fumaça começou a encher a sala, e somente a tensão ficou no ar. Leonardo hesitou, olhando para Beatriz. Você está por trás disso, não está? As palavras saíram como um sussurro, mas ecoaram na mente de Clara. Todo o ar pareceu se espremer ao redor deles. Beatriz abriu um sorriso enigmático. Você sempre foi tão curioso, Leonardo. Isso é só o começo. E em um movimento rápido, ela ergueu a mão, um objeto brilhante na palma. Um pequeno dispositivo que reluzia como uma bomba. Não! Você vai matar todos! A voz de Clara travou em seu peito. A adrenalina estava lá, mas o choque a paralisou. Leonardo olhou para Beatriz, pálido e confuso. Beatriz, você não pode... Mas algo mudou na expressão dela. Eu não sou quem você pensa que sou, Beatriz revelou. E aquele momento alterou tudo. Como assim? Do que você está falando? A súbita revelação fez o coração de Leonardo parar. Ela deu um passo à frente, o olhar ardente. Você nunca soube, não é? Eu sou uma agente. E você se envolveu numa trama muito maior. A sua vida, tudo estava num plano. E agora você está em perigo. Clara piscou, tentando absorver, enquanto os outros gritos se tornavam um eco distante. Leonardo, não acredite nela. Ela está mentindo. Beatriz não se desviou. Eu te amei a vida toda. E o que eu fiz foi para te proteger. Mas você precisa escolher. Ficar e enfrentar o que vem ou fugir e se perder para sempre. A tensão no ar estava eletricamente palpável. As chamas e a fumaça eram nada comparadas ao fogo da revelação. O que mais você esconde? Perguntou Leonardo, a dor crescendo no peito. As palavras falharam nos seus lábios. Com um movimento sutil, Beatriz ativou o dispositivo. As luzes piscaram e a sala foi envolvida em um ruído ensurdecedor, como se o tempo tivesse congelado. Você só tem 2 minutos! Os batimentos aceleraram e enquanto a sala começava a desmoronar, o peso da verdade pairava. Clara pegou a mão de Leonardo, seus olhos cheios de determinação, mas ele se sentiu preso entre os 2 mundos. O que estava acontecendo? Como ele havia sido puxado para uma realidade tão sombria? O que mais estava por vir? O que ele escolheria? O aviso de Beatriz ecoava em sua mente. E a pergunta final ficou no ar. Afinal, quem era ele realmente? O ambiente se tornava um caos e todas as certezas estavam em risco de ruína. Leonardo estava paralisado, a mente rodando com as palavras de Clara. A sua noiva, ela não é quem você pensa que é. O som da sala se dissipou, deixando apenas a urgência da verdade. Ele olhava para Clara, os olhos dela brilhando com uma mistura de medo e determinação. Precisamos falar. Agora! Antes que ele pudesse responder, um grito rasgou o ar. Fogo! Fogo! Era um dos executivos que havia entrado em pânico. A sala rapidamente se transformou em um turbilhão. As pessoas começam a correr, empurrando-se, gritando. O caos se instalou. Leonardo puxou Clara para junto de si, enquanto o alvoroço se espalhava. O que você fez? Ele questionou. Mas Clara não teve tempo para explicar. O pânico tomou conta e o som de alarmes começou a ecoar, misturando-se ao clamor desesperado dos funcionários.
A fumaça se mesclava ao ar, e aquilo não era bom. Venha, ele disse, puxando-a novamente. Precisamos sair. Mas enquanto se moviam, uma sombra se passou pela mente dele. Clara, você conhece mais coisas sobre a minha noiva? O que você quer dizer com lado obscuro? Isso pode esperar. Precisamos sair daqui. Mas as palavras pareciam pesadas agora, como se cada uma delas guardasse um segredo, prestes a ser revelado. Eles se dirigiram à saída, mas o caminho estava bloqueado. O nervosismo se transformou em terror quando o teto começou a estalar, e pequenos pedaços de gesso caíram ao redor deles. Então a porta principal se abriu abruptamente, e uma figura imponente entrou na sala. Era Beatriz, a noiva de Leonardo. Seus olhos pareciam ardendo, seu rosto pálido, mas havia algo mais, uma aura de controle absoluto. Todos fiquem calmos, ela gritou, mas a maneira como falava trouxe mais pânico do que conforto. Beatriz, o que está acontecendo? Leonardo perguntou, sua voz trêmula, quase um sussurro de desespero. E antes que ela pudesse responder, um estrondo vindo da parte de trás da sala fez todos se virarem. Então, uma segunda onda de gritos irrompeu. Clara, ainda segurando a mão de Leonardo, olhou para ele, os olhos arregalados. Precisamos ir! Agora! A fumaça começou a encher a sala e apenas a tensão ficou no ar. Leonardo hesitou, olhando para Beatriz. Você está por trás disso, não está? As palavras saíram como um sussurro, mas ecoaram na mente de Clara. Todo o ar parecia se espremer ao redor deles. Beatriz abriu um sorriso enigmático. Você sempre foi tão curioso, Leonardo. Isso é só o começo. E em um movimento rápido, ela ergueu a mão, um objeto brilhante na palma, um pequeno dispositivo que reluzia como uma bomba. Não! Você vai matar todos! A voz de Clara travou em seu peito. A adrenalina estava lá, mas o choque a paralisou. Olhou para Beatriz, pálido e confuso. Beatriz, você não pode! Mas algo mudou na expressão dela. Eu não sou quem você pensa que sou. Beatriz revelou, e aquele momento alterou tudo. Como assim? Do que você está falando? A súbita revelação fez o coração de Leonardo parar. Ela deu um passo à frente, o olhar ardente. Você nunca soube, não é? Eu sou uma agente. E você se envolveu em uma trama muito maior. A sua vida, tudo, estava em um plano. E agora, você está em perigo. Clara piscou, tentando absorver, enquanto os outros gritos se tornavam um eco distante. Leonardo, não acredite nela! Ela está mentindo! Beatriz não se desviou. Eu te amei a vida toda, e o que eu fiz foi para te proteger, mas você precisa escolher. Ficar e enfrentar o que vem ou fugir e se perder para sempre. A tensão no ar estava eletricamente palpável. As chamas e a fumaça eram nada comparadas ao fogo da revelação. O que mais você esconde? Perguntou Leonardo, a dor crescendo no peito. As palavras falharam nos seus lábios. Com um movimento sutil, Beatriz ativou o dispositivo. As luzes piscaram e a sala foi envolvida em um ruído ensurdecedor, como se o tempo tivesse congelado. Você só tem 2 minutos. O impacto da declaração fez o coração de Leonardo disparar. Mas antes que qualquer um pudesse agir, a porta se abriu novamente
E desta vez, uma figura familiar entrou na sala. Ricardo, o melhor amigo de Leonardo. Mas algo estava errado. O olhar dele era sombrio, como se carregasse segredos. Leonardo, eu vim para te avisar, ele gritou, atravessando a sala em direção a eles. Beatriz, ela não é só uma agente. Ela está infiltrada em uma organização criminosa. Tudo o que ela fez até agora, cada movimento, foi parte de um plano. E você tá no meio disso! O tempo pareceu parar. As palavras de Ricardo foram um golpe que cortou o caos. Beatriz ficou paralisada, a máscara de controle se despedaçando. Você não deveria estar aqui! Ela gritou, um brilho de raiva passando pela expressão dela. Clara olhou para Leonardo, o pânico crescendo em seus olhos. O que vamos fazer? Leonardo se sentiu perdido. As revelações se acumulavam e agora a confiança que ele tinha em Beatriz estava em frangalhos. Ela não era quem ele pensava e seu mundo estava prestes a desmoronar, junto com a sala em chamas ao redor deles. Eu preciso de um momento, ele murmurou, sentindo pesos das escolhas se acumulando sobre seu peito. O ar estava pesado e cada segundo contava. O relógio estava correndo e com ele, a verdade. Uma verdade que poderia mudar tudo. Uma escolha que Leonardo teria que fazer em meio ao caos, sem saber o que aconteceria a seguir. O que mais estava por vir? O que ocorreria logo após a explosão da verdade? Leonardo estava paralisado, a mente rodando com as palavras de Clara. A sua noiva! Ela não é quem você pensa que é! O som da sala se dissipou, deixando apenas a urgência da verdade. Ele olhava para Clara, os olhos dela brilhando com uma mistura de medo e determinação. Precisamos falar, agora! Antes que ele pudesse responder, um grito rasgou o ar. Fogo! Fogo! Era um dos executivos que havia entrado em pânico. A sala rapidamente se transformou em um turbilhão. As pessoas começam a correr, empurrando-se, gritando. O caos se instalou. Leonardo puxou Clara para junto de si, enquanto o alvoroço se espalhava. O que você fez? Ele questionou. Mas Clara não teve tempo para explicar. O pânico tomou conta e o som de alarmes começou a ecoar, misturando-se ao clamor desesperado dos funcionários. A fumaça se mesclava ao ar e aquilo não era bom. Venha, ele disse, puxando-a. Precisamos sair. Mas enquanto se moviam, uma sombra se passou pela mente dele. Clara, você conhece mais coisas sobre a minha noiva? O que você quer dizer com lado obscuro? Isso pode esperar. Precisamos sair daqui. Mas palavras pareciam pesadas agora, como se cada uma delas guardasse um segredo prestes a ser revelado. Eles se dirigiram à saída, mas o caminho estava bloqueado. O nervosismo se transformou em terror quando o teto começou a estalar e pequenos pedaços de gesso caíram ao redor deles. Então, a porta principal se abriu abruptamente e uma figura imponente entrou na sala. Era Beatriz, a noiva de Leonardo. Seus olhos pareciam ardendo, seu rosto pálido, mas havia algo mais, uma aura de controle absoluto. Todos fiquem calmos, ela gritou, mas a maneira como falava trouxe mais pânico do que conforto. Beatriz, o que está acontecendo? Leonardo perguntou, sua voz trêmula, quase um sussurro de desespero. E antes que ela pudesse responder, o estrondo vindo da parte de trás da sala fez todos se virarem.
Uma segunda onda de gritos irrompeu. Clara, ainda segurando a mão de Leonardo, olhou para ele, os olhos arregalados. Precisamos ir! Agora! A fumaça começou a encher a sala e apenas a tensão ficou no ar. Leonardo hesitou, olhando para Beatriz. Você está por trás disso, não está? As palavras saíram como um sussurro, mas ecoaram na mente de Clara. Todo o ar parecia se espremer ao redor deles. Beatriz abriu um sorriso enigmático. Você sempre foi tão curioso, Leonardo. Isso é só o começo. E em um movimento rápido, ela ergueu a mão. Um objeto brilhante na palma. Um pequeno dispositivo que reluzia como uma bomba. Não! Você vai matar todos! A voz de Clara travou em seu peito. A adrenalina estava lá, mas o choque a paralisou. Leonardo olhou para Beatriz, pálido e confuso. Beatriz, você não pode. Mas algo mudou na expressão dela. Beatriz revelou, e aquele momento alterou tudo. Como assim? De que você está falando? A súbita revelação fez o coração de Leonardo parar. Ela deu um passo à frente, o olhar ardente. Você nunca soube, não é? Eu sou uma agente. E você se envolveu em uma trama muito maior. A sua vida, tudo estava em um plano. E agora, você está em perigo. Clara piscou, tentando absorver, enquanto os outros gritos se tornavam um eco distante. Leonardo, não acredite nela! Ela está mentindo! Beatriz não se desviou. Eu te amei a vida toda, e o que eu fiz foi para te proteger. Mas você precisa escolher: ficar e enfrentar o que vem, ou fugir e se perder para sempre. A tensão no ar estava eletricamente palpável. As chamas e a fumaça eram nada comparadas ao fogo da revelação. O que mais você esconde? Perguntou Leonardo, a dor crescendo no peito. As palavras falharam nos seus lábios. Com um movimento sutil, Beatriz ativou o dispositivo. As luzes piscaram e a sala foi envolvida em um ruído ensurdecedor, como se o tempo tivesse congelado. Você só tem 2 minutos. O impacto da declaração fez o coração de Leonardo disparar. Mas antes que qualquer um pudesse agir, a porta se abriu novamente. E desta vez, uma figura familiar entrou na sala. Ricardo, o melhor amigo de Leonardo. Mas algo estava errado. O olhar dele era sombrio, como se carregasse segredos. Leonardo, eu vim para te avisar! Ele gritou, atravessando a sala em direção a eles. Beatriz, ela não é só uma agente. Ela está infiltrada em uma organização criminosa. Tudo o que ela fez até agora, cada movimento, foi parte de um plano. E você está no meio disso. O tempo pareceu parar. As palavras de Ricardo foram um golpe que cortou o caos. Beatriz ficou paralisada, a máscara de controle se despedaçando. Você não deveria estar aqui! Ela gritou, um brilho de raiva passando pela expressão dela. Clara olhou para Leonardo, o pânico crescendo em seus olhos. O que vamos fazer? Mas antes que ele pudesse reagir, uma explosão repentina sacudiu a sala. O chão tremeu violentamente e o teto começou a desabar. Em meio ao caos, uma figura mascarada surgiu da fumaça, interrompendo a cena. Está na hora de acabar com isso! A voz era rouca e ameaçadora, reverberando pela sala. Quem é você? Beatriz gritou, visivelmente abalada. A figura se aproximou e Leonardo ficou chocado ao reconhecê-la por um único detalhe. Não pode ser! A identidade da pessoa mascarada era uma revelação que lhe cortou a respiração. Era uma versão mais jovem de Beatriz, com o mesmo par de olhos penetrantes. Sou eu, sua verdadeira noiva.
a que você nunca conheceu. O choque fez o coração de Leonardo parar. Quem era aquela mulher? E o que mais estava escondido nas sombras de sua vida? As perguntas ecoaram em sua mente enquanto a sala desmoronava ao seu redor. Tudo o que ele sabia estava em frangalhos, e a verdade se tornava um labirinto de mentiras e traições. Como ele tinha se metido em um jogo tão perigoso? Antes que pudesse processar tudo, um novo alerta soou. Seria um tempo de escolhas fatais. O que viria a seguir? Leonardo estava paralisado, a mente rodando com as palavras de Clara. A sua noiva. Ela não é quem você pensa que é. O som da sala se dissipou, deixando apenas a urgência da verdade. Ele olhava para Clara, os olhos dela brilhando com uma mistura de medo e determinação. Precisamos falar, agora! Antes que pudesse processar tudo, um grito rasgou o ar. Fogo! Fogo! Era um dos executivos e o caos se instaurou. As pessoas começaram a correr, empurrando-se, gritando. Leonardo puxou Clara para perto, o coração pulsando forte. A sala estava enredada em fumaça e a adrenalina disparou. Precisamos sair! Ele gritou. Mas a visão turva das chamas e o desespero ao redor dificultaram a orientação. Clara segurou forte sua mão. O pânico no rosto dela o fez se sentir culpado. Eu faço isso por você, Clara! Prometo! Mas antes que pudesse continuar, a figura da noiva, Beatriz, novamente interrompeu. Ela estava diferente. Seus olhos haviam perdido a calmaria e agora brilhavam com uma intensidade ameaçadora. Todos vocês estão errados sobre mim. Eu não sou a vilã aqui. Leonardo a encarou, a dor e a confusão fervendo dentro dele. Ele queria acreditar, mas aquelas palavras não soavam como uma defesa, e sim como um aviso. Antes que pudesse reagir, uma explosão ensurdecedora aconteceu e o chão tremeu sob seus pés. O teto começou a desabar em sua direção. Leonardo puxou Clara, tentando encontrar uma saída. Vem! A fumaça os envolveu e ruído de gritos e caos preenchiam o ambiente. Não! Espera! Clara gritou, mas o medo fez com que ele seguisse em frente, atravessando o tumulto. Um grito cortou o ar novamente, e de repente, no meio da confusão, a figura mascarada apareceu, movendo-se rapidamente entre as sombras da fumaça. É hora de acabar com isso! Sua voz rouca reverberou no ambiente. Os olhos de Beatriz se arregalaram em surpresa. Você não deveria estar aqui! A máscara foi removida e Leonardo ficou boquiaberto. Era uma mulher que ele conhecera do passado, alguém que nunca pensou que veria novamente. Sofia, sua ex-namorada. O choque tomou conta dele. O que você está fazendo aqui? Eu estou aqui para salvar você, Leonardo. Beatriz não é quem parece ser. Ela está trabalhando com uma organização ainda mais perigosa do que você pode imaginar. Os olhos de Sofia refletiam preocupação e urgência. Do que você está falando? Clara olhou para Leonardo, a incredulidade nascendo em seu olhar. Por que todos estão escondendo a verdade? Porque a verdade é mais obscura do que você pensa. Beatriz, ela manipulou tudo. A sua vida, seus relacionamentos, tudo faz parte de um plano maior. As palavras de Sofia pareciam uma bomba que explodiu na mente de Leonardo. Ele hesitou,
A mente uma tempestade de confusão. O pânico, o desespero, tudo em um só nó dentro dele. Beatriz presenciava a cena, o olhar dela mudando de desprezo para algo que lembrava medo. Você não deve confiar nela, Leonardo! Ela gritou, a voz quase desesperada. E por que eu não deveria acreditar em você, Beatriz? Ele respondeu, a voz tremendo de raiva e desespero. Essas últimas semanas, tudo o que fiz, tudo o que você me prometeu, está caindo por terra. O que está acontecendo? Por quê? Porque eu sou um agente duplo. Meu envolvimento com você era parte de uma estratégia. As palavras de Beatriz saíram como um sussurro, uma confissão em meio ao caos. E aí, no momento mais inesperado, o chão sob os pés deles ruía. O teto desabou e as chamas se aproximaram. Sofia puxou Clara, mas Leonardo hesitou, o olhar oscilando entre as duas mulheres. Quem ele realmente deveria confiar? E se tudo o que acreditava fosse uma grande mentira? Leonardo, escolha! Clara gritou no último segundo. A fumaça engolindo suas vozes. Ele precisava decidir rapidamente. Aquela era a hora de agir. Mas a incerteza ainda o paralisava. Para quem ele iria? O tempo estava se esgotando e a vida de novo se tornava um borrão de escolhas perigosas. Qual seria a decisão que mudaria tudo para sempre? E a verdade, onde realmente estava? Leonardo estava paralisado, a mente rodando com as palavras de Clara. A sua noiva, ela não é quem você pensa que é. O som da sala se dissipou, deixando apenas a urgência da verdade. Clara olhava para ele, os olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. Precisamos falar, agora! Um grito ressoou. Fogo! Fogo! O caos se instalou. Pessoas começaram a correr, empurrando-se e gritando. Leonardo puxou Clara para perto, seu coração pulsando forte. A sala estava repleta de fumaça e a adrenalina disparou. Precisamos sair! Ele gritou. Mas, de repente, a figura familiar de Beatriz surgiu, feroz e ameaçadora. Todos vocês estão errados sobre mim. Eu não sou a vilã aqui. Leonardo a encarou, a confusão transparecendo. A dor e a raiva ferviam dentro dele. O que você quer dizer com isso? Antes que ela pudesse responder, uma tremenda explosão ecoou. E o chão sob eles tremeu. Teto em colapso. Pedaços de gesso desabaram e a fumaça se thickened, tornando tudo quase inalável. Venha! Ele gritou, puxando Clara novamente. Mas algo no rosto de Beatriz mudou. Você não entende. Ela gritou, a voz agora parecendo uma súplica. Tudo isso é para te proteger. Proteger? Você tá louca! Clara exclamou, enquanto manobram na confusão. O pânico a invadiu e a fumaça virou um manto sufocante. Nesse momento, a figura mascarada apareceu mais uma vez, cortando a multidão de pânico. É hora de acabar com isso! Sua voz era rítmica, quase hipnótica. O chão tremeu ainda mais, fazendo com que todos olhassem para ela, boquiabertos. Quem é você? Beatriz questionou, agora só medo em sua expressão. A verdadeira Beatriz. A máscara caiu, revelando uma mulher que Leonardo conhecia, mas com quem não tinha contado. Sofia, eu sou seu passado, estava seguindo o plano desde sempre. O impacto dessas palavras deixou Leonardo gelado. Sofia, o que você está fazendo aqui?
Eu estou aqui para te salvar, Beatriz. Ela tem um plano. Você não sabe, mas você é parte de um jogo muito maior. A intensidade nos olhos de Sofia, a mulher que ele pensou que havia perdido, parecia saturada de dor e arrependimento. Mas antes que Leonardo pudesse raciocinar, a novidade de suas palavras afundou. Beatriz começou a retroceder, sendo cercada pelas sombras da sala em colapso. Você não pode fazer isso, gritou Beatriz, agora em pânico. Eu sou a única que pode salvar você. Salvar? Você me traiu, Beatriz. O que mais você esconde? Leonardo não conseguia se controlar, a pensão girando tão rápida que eram suas emoções. Clara interveio, seu olhar intenso se voltando para Sofia. Você está sendo manipulada, Leonardo. Não confie nela. Clara segurou a mão dele, o toque dela trazendo um pouco de clareza. A sala estava se transformando em um pesadelo. Precisamos ir. Sofia insistiu. E, de repente, a fumaça começou a envolver todos, como se a própria sala estivesse tentando apagar seus segredos. Você precisa escolher, Leonardo. Ficar com a verdade ou seguir essa mentira? A voz de Sofia ecoou pela sala, cortando a confusão. O tempo estava se esgotando. Leonardo sentiu o chão tremendo, ouvindo o estalar do metal e do gesso. Ele observou Beatriz continuar a se distanciar, seu sorriso se desfazendo, transformando-se em um olhar abismado. Você não sabe, mas o mundo em que você está não é o que parece. Eles estão atrás de você. Um disparo repentino fez todos congelarem. Um homem surgiu entre as sombras, a arma reluzindo em sua mão. É isso que você quer? Seus olhos fixaram em Leonardo. A escolha que irá consumir todos nós? O horror estampado nos rostos dele e das mulheres trazia um ar de decisão inevitável. O que iria acontecer a seguir? Que escolhas ele teria que fazer? A verdade estava escorrendo por entre seus dedos e a sala continuava a desmoronar ao seu redor. Ele precisava decidir rapidamente. Mas sobre o quê? E com quem? Leonardo estava paralisado, a mente rodando com as palavras de Clara. A sua noiva, ela não é quem você pensa que é. O som da sala se dissipou, deixando apenas a urgência da verdade. Ele olhava para Clara, os olhos dela brilhando com uma mistura de medo e determinação. Precisamos falar, agora! Um grito ressoou. Fogo! Fogo! O caos se instaurou. Pessoas começaram a correr, empurrando-se e gritando. Leonardo puxou Clara para perto, seu coração pulsando forte. A sala estava repleta de fumaça e a adrenalina disparou. Precisamos sair! Ele gritou. Mas, de repente, a figura familiar de Beatriz surgiu, feroz e ameaçadora. Todos vocês estão errados sobre mim. Eu não sou a vilã aqui. Leonardo a encarou, a confusão transparecendo. A dor e a raiva ferviam dentro dele. O que você quer dizer com isso? Antes que ela pudesse responder, uma tremenda explosão ecoou. E o chão sob eles tremeu. Teto em colapso. Pedaços de gesso desabaram. E a fumaça se thickening, tornando tudo quase inalável. Venha! Ele gritou, puxando Clara novamente. Mas algo no rosto de Beatriz mudou. Você não entende! Ela gritou.
a voz agora parecendo uma súplica. Tudo isso é para te proteger. Proteger? Você tá louca! Clara exclamou, enquanto manobram na confusão. O pânico a invadiu e a fumaça virou um manto sufocante. Nesse momento, a figura mascarada apareceu mais uma vez, cortando a multidão de pânico. É hora de acabar com isso! Sua voz era rítmica, quase hipnótica. O chão tremeu ainda mais, fazendo com que todos olhassem para ela, boquiabertos. Quem é você? Beatriz questionou, agora só medo em sua expressão. A verdadeira Beatriz. A máscara caiu, revelando uma mulher que Leonardo conhecia, mas com quem não tinha contado. Sofia, eu sou seu passado. Estava seguindo o plano desde sempre. O impacto dessas palavras deixou Leonardo gelado. Sofia, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui para te salvar. Beatriz, ela tem um plano. Você não sabe, mas você é parte de um jogo muito maior. A intensidade nos olhos de Sofia. A mulher que ele pensou que havia perdido parecia saturada de dor e arrependimento. Mas antes que Leonardo pudesse raciocinar, a novidade de suas palavras afundou. Beatriz começou a retroceder, sendo cercada pelas sombras da sala em colapso. Você não pode fazer isso! Gritou Beatriz, agora em pânico. Eu sou a única que pode salvar você! Salvar? Você me traiu, Beatriz! O que mais você esconde? Leonardo não conseguia se controlar. A tensão girando tão rápida que eram suas emoções. Clara interveniu, seu olhar intenso se voltando para Sofia. Você está sendo manipulada, Leonardo. Não confie nela. Clara segurou a mão dele, o toque dela trazendo um pouco de clareza. A sala estava se transformando em um pesadelo. Precisamos ir. Sofia insistiu. E, de repente, a fumaça começou a envolver todos, como se a própria sala estivesse tentando apagar seus segredos. Você precisa escolher, Leonardo. Ficar com a verdade ou seguir essa mentira? A voz de Sofia ecoou pela sala, cortando a confusão. O tempo estava se esgotando. Leonardo sentiu o chão tremendo, ouvindo o estalar do metal e do gesso. Ele observou Beatriz continuar a se distanciar, seu sorriso se desfazendo, transformando-se em um olhar abismado. Você não sabe, mas o mundo em que você está não é o que parece. Eles estão atrás de você. Um disparo repentino fez todos congelarem. Um homem surgiu entre as sombras, a arma reluzindo em sua mão. É isso que você quer? Seus olhos fixaram em Leonardo. A escolha que irá consumir todos nós. O horror estampado nos rostos dele e das mulheres trazia um ar de decisão inevitável. O que iria acontecer a seguir? Que escolhas ele teria que fazer? A verdade estava escorrendo por entre seus dedos e a sala continuava a desmoronar ao seu redor. Ele precisava decidir rapidamente. Mas sobre o quê? E com quem? Uma chegada súbita fez o caos estagnar. Uma mulher, com um olhar tão familiar, entrou na sala. Era a mãe de Leonardo. Leonardo! Ela gritou, a voz carregada de preocupação. Você não percebeu? Você sempre esteve no meio disso. Você é parte do plano desde o começo. As palavras dela ecoaram como um trovão. O mundo de Leonardo desmoronou novamente. A sala, a fumaça, as figuras em pânico. Ele sentia o chão sumindo sob os pés.
O que você quer dizer? O que está acontecendo? Você é o herdeiro, o protegido. Todos interferem em sua vida para garantir que você não descubra a verdade. No instante em que ela falou, tudo se apagou. A sala estava em um silêncio mortal. O chão desapareceu ao redor dele. Leonardo caiu, e enquanto o peso da revelação o atingia, ele se viu subindo e descendo num abismo de incerteza, cercado por caos, segredos e traições, pronto para descobrir quem era realmente. Enquanto o chão continuava a tremer e as chamas cercavam a sala, Leonardo olhava para sua mãe, o coração disparando. O que você está dizendo? O que isso significa? A voz dele foi engolida pelo pânico, o caos da sala em colapso. Clara estava ao seu lado, com os olhos cheios de susto, mas um lampejo de determinação no olhar. Você não pode mais ignorar os sinais, meu filho. A voz da mãe era um misto de urgência e firmeza. Essa vida que você levou não é plena. Você é um alvo, e Beatriz está no centro de tudo isso. Você precisa decidir agora. Beatriz, agora sem seu usual ar de controle, parecia se desfazer diante deles. Você não sabe o que está falando. Sou eu quem te ama. Eu fiz isso por nós. Sua voz tremia, enquanto o desespero tomava conta. Você me usou, Beatriz. Leonardo gritou, sentindo o nó na garganta se apertar. A distância entre eles parecia tão imensa agora. Você mentiu sobre quem você é, e eu não posso confiar em você. Nesse momento, a figura mascarada, Sofia, avançou novamente. Leonardo, a única saída é pela verdade. Não acredite nas palavras dela. E com um movimento rápido, ela puxou Clara para perto. Como se estivesse protegendo um tesouro precioso. Venha comigo, vamos sair agora. Leonardo hesitou, mas a fumaça atingia seus pulmões e o calor aumentava a cada segundo. Clara, precisamos ir. Ele a puxou, mas um disparo ecoou cortando o ar. Um homem surgiu da névoa de fumaça, a arma apontada para o grupo. É isso que você quer? Ele olhou seriamente para Leonardo. Uma escolha que pode mudar tudo. O tempo parecia parar enquanto todos aguardavam pela ação. Os impulsos de proteção, amor e traição se entrelaçavam em uma tempestade dentro de Leonardo. Ele viu a incerteza em Clara, o desespero na mãe e a raiva em Beatriz. Cada escolha parecia prelúdio para a destruição. Escolham! O homem gritou, o olhar mais intenso do que ele jamais imaginou. Sair vivo ou ficar e descobrir a verdade sobre cada um de vocês. Leonardo sentiu um frio da espinha. Ele sabia que tinha que agir. Beatriz! Ele gritou, zanzando entre sentimentos confusos. Por que você fez isso? A dúvida se transformou em angústia. Porque eu precisava! Beatriz gritou, o desespero em seus olhos. Se você não entender agora, será tarde demais. Talvez já seja tarde demais. Ele disparou, levando Clara para trás. A fumaça ficou mais densa, as chamas mais próximas, e o tempo estava se esgotando. A mãe de Leonardo fez um movimento ousado, colocando-se à frente do filho. Vá, agora! Não deixe que o passado controle seu futuro! As palavras dela o atingiram com força. Leonardo olhou em torno, a sala desmoronando. Ele podia sentir a dor e a pressa na atmosfera. Então uma explosão repentina fez tudo ao redor deles balançar. O teto começou a despencar e a sala se tornava um inferno. Saia! Clara puxou Leonardo pela mão, enquanto as chamas se aproximavam, quentes e exigentes.
Leonardo deu um último olhar para Beatriz. O amor em seu peito, agora substituído por uma mistura de tristeza e determinação. A verdade será revelada, Beatriz! Ele gritou enquanto saía correndo, puxando Clara para fora. Do lado de fora, o ar estava mais fresco, mas o caos continuava. Eles correram enquanto a construção desmoronava atrás deles, enterrando segredos e mentiras. Leonardo parou, ofegante, olhando para Clara e sua mãe. O que faremos agora? Ele se sentiu perdido, mas havia uma nova chama dentro dele. A necessidade de descobrir a verdade. Clara segurou sua mão, um gesto de apoio inestimável. Agora, precisamos unir nossas forças, ela disse a voz firme, e descobrir o que realmente aconteceu. Enquanto as sirenes ecoavam na rua e os bombeiros chegavam, a certeza tomou conta de Leonardo. O verdadeiro jogo está apenas começando. E assim, com o passado em ruínas e o futuro incerto, eles caminharam juntos, prontos para enfrentarem as verdades que ainda estavam por vir. Ei, antes de você sair, não esquece de se inscrever imediatamente no nosso canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este